Oi, nós somos do segundo NA e vamos falar sobre movimentos migratórios, e nosso público-alvo são adolescentes. Primeiro, o que são movimentos migratórios, né? É basicamente quando eu saio da cidade de onde eu nasci e vou para outro país. Eu saio do Brasil e vou, de repente, para os Estados Unidos, tem Disney, etc. Eu vou para lá atrás de condições de vida melhor. Se aqui eu moro num apartamento, lá eu tô indo atrás de morar numa casa muito maior. Se aqui eu tenho um iPhone 6, e lá eu tô indo atrás de ter um iPhone X. Então eu tô indo ter condições de vida melhor. Isso são os movimentos migratórios, quando você sai do seu país de origem e vai para um outro país querendo condições de vida melhores. O exemplo que eu vou dar de quando aconteceu isso são os latino-americanos indo em direção aos Estados Unidos. A população, que a gente chama de latina, hoje já representa 18,7% da população total dos Estados Unidos. A maioria são os mexicanos, cubanos, colombianos e também tem muito brasileiro. A maioria, além das condições de vida, foram atrás de emprego. Só que não é tão fácil assim achar emprego lá. Então eles acabaram abrindo o próprio negócio, tendo uma farmácia, uma padaria. Mas se você tá lá trabalhando, como que você vai ter tempo de estudar? Não tem, né? Então as pessoas acabaram abandonando a escola. Consequência disso, os nativos americanos, que são as pessoas que já nasceram lá, eles acabam pagando um salário muito baixo e injusto para a maioria deles. Se um latino e um nativo ocupam o mesmo cargo, o nativo ele vai receber um salário maior. Isso não é justo. Isso é uma forma inegável de racismo. É um racismo indireto. E segundo os estudos, isso é responsável por 1/3 da diferença de renda entre os latinos e os brancos. E tem alguns jovens que eles vão para os Estados Unidos em busca de ter nomes de faculdades estrangeiras no currículo, porque na hora de você competir um cargo, isso é de grande peso. Mas novamente temos as discriminações raciais, o racismo e a pessoa latina ela é tratada de uma forma diferente da pessoa branca, mesmo tendo o currículo igual. Sírios e afegãos fugindo da guerra civil em direção à Europa. A Síria é governada de forma ditatorial desde 1970 pela família al-Assad. Um governo ditatorial se caracteriza por ter todo o poder em uma única mão, ou seja, todas as opiniões, a do líder é a mais importante, é a única que importa e todas as outras são relevantes. E por isso, os governos ditatoriais, eles são conhecidos pela censura. Eles não têm eleições transparentes, justas, eles também têm o controle da vida dos cidadãos. E o povo não estava satisfeito com essa censura, com essa invasão nas vidas e trouxe protestos contra a família al-Said, o jeito que eles governavam o país. O povo não estava gostando. Os protestos começaram em 2011. Os manifestantes eles pediam reformas no governo, melhorias democráticas, mais emprego e melhores condições de vida. Mas o governo também não ficou satisfeito, não ficou feliz com essas revoltas e começou a reagir com força policial, com agressividade e foi feita muita tortura contra os jovens protestantes da época. E isso só revoltou eles cada vez mais. E aí se deu a Guerra Civil Síria, que foi quando a guerra começou. Quando os grupos de civis se juntaram com os militares desertores e formaram milícias armadas. O objetivo deles era revidar com a mesma moeda e expulsar o exército sírio das suas cidades, o que não deu certo porque o governo impôs mais repressão e assim a violência se espalhou por todo o país. Hoje em dia, a guerra dura quase 10 anos e já arruinou grande parte da infraestrutura básica do país. Não se vê mais estradas, hospitais, escolas, tudo está sendo destruído. Além disso, da destruição, causou empobrecimento para o país e uma quantidade enorme de mortos. No final de 2020, foram quase 600 mil óbitos. E por causa disso, a única alternativa que as pessoas verem é abandonarem as suas casas para garantir a sobrevivência. E mais de 5 milhões de pessoas elas acabaram fugindo para os países na Europa. E por causa disso,
A única alternativa que as pessoas verem é abandonarem as suas casas para garantir a sobrevivência. E mais de 5 milhões de pessoas elas acabaram fugindo para os países na Europa. A maioria acabou indo para a Alemanha e os demais eles foram para a Irlanda, Finlândia, Croácia, foram em busca de uma vida melhor sem essas turbulências da guerra. E não se sabe quando essa guerra terá fim. Até ter intervenções estrangeiras, elas vão seguir alimentando o conflito e nenhum dos lados envolvidos estão dispostos a baixar as armas. Então, deixa a Síria com seu futuro ameaçado. Angolanos e nigerianos em direção a São Paulo. A África é um continente muito grande, vasto e tem muitas belezas. Mas infelizmente as pessoas que vivem lá, elas sofrem de um problema que são as guerras civis e a perseguição religiosa. E para tentar fugir dessas guerras, muitos africanos acabam vindo para o Brasil em busca de novas oportunidades para se refugiar dessas guerras. E os nigerianos e angolanos fazem parte dessa grande porção e eles costumam ter grande presença no centro de São Paulo, na Galeria do Reggae. É difícil se saber quantas pessoas são, porque a maioria não tem o cadastro na PF, mas estima-se que são mais de 250 mil estrangeiros que se mudam para a capital paulista por ano. Além dos africanos, também temos os haitianos vindo para o nosso país Brasil. A imigração dos haitianos ocorreu após um terremoto no Haiti. Esse terremoto, além de devastar o país, gerou muitas crises econômicas e políticas. Por conta do nosso país ter sido sede da Copa do Mundo em 2014, eles optaram a vir para cá e eles se espalham pelo sul, pelo sudeste. Mas o Brasil não concede vistos de trabalhos formais para muitos desses haitianos que vieram. Então eles atuam no trabalho informal e não têm condições boas de trabalho. Temos também como exemplo chineses e asiáticos que vão em direção à Austrália. Os chineses representam uma grande parte dessa população que migra para a Austrália. Eles se mudam para lá, também como na maioria dos casos, atrás de uma vida melhor, de condições de vida melhores, e eles começaram esse processo no século XIX. Só que ao chegarem lá, eles trabalhavam principalmente no setor da agricultura, só que eles sofriam muitos preconceitos. Esses imigrantes se instalaram principalmente em Sydney, que foi o primeiro bairro que essas pessoas viviam, e era em Chinatown, mas eles migraram para a capital. Mas eles não conseguiram tão fácil assim. Além dos preconceitos que eles sofreram, durante um período a Austrália não quis permitir a entrada desses asiáticos no país. Mas essa política foi derrubada e hoje o país apoia políticas para que pessoas qualificadas se mudem para lá, não só da Ásia, mas como de todo o mundo. Quem também acaba optando a vir para o Brasil são os bolivianos, que é um povo da Bolívia, que é um país localizado na América do Sul. Eles também vêm para cá atrás de uma vida melhor, porque a economia da Bolívia não é tão alta e por isso eles vêm para cá. E eles vão principalmente para São Paulo e se concentram mais no Brás, no Bom Retiro. E eles vêm para São Paulo com a promessa de trabalho, alto salário, mas em grande parte das vezes são usados pela mão de obra semi-escrava ou até mesmo sendo escravos nos dias de hoje. Não só os bolivianos, mas também como angolanos, nigerianos, haitianos, eles saem de suas terras, às vezes procurando ter uma vida melhor e quando chegam eles não têm o que esperam.